Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Vamos dar início então aí à nossa aulinha. Bom, essa aula sobre populações, comunidade e sucessão ecológica, ela representa assim praticamente a última aula de teoria que a gente vai ter sobre ecologia puramente. Então, nessa aula eu vou encerrar assim várias coisas, tá? E aí depois nas próximas vai ser um pouco mais de exemplos, né? Então, que nem a próxima aula vai ser sobre os biomas e os ecossistemas, mas como eu estava vendo lá, o professor de geografia, né? Ele fez 4 aulas sobre isso praticamente, então acho que assim, eu não vou ficar só muito falando dos biomas, eu vou falar um pouco mais dos ecossistemas e dos funcionamentos deles, principalmente os marinhos, porque é o que eu tenho conhecimento para falar. E depois a gente vai falar sobre impactos ambientais, que aí vai ser meio que aplicar o que a gente vem falando e também vai ter algumas coisas novas, né? Mas que é importante a gente entender a ecologia pura, né, vamos dizer assim, para a gente conseguir entender sobre impactos ambientais, tá? E aí também acho que eu já venho falando há algum tempo, mas que é interessante que vocês tentem desenvolver um trabalhozinho, nada muito complexo, mas falando sobre impactos ambientais, que eu vou convidar uma professora do meu, já convidei, na verdade, ela já aceitou, e ela vai vir conversar com a gente sobre impactos ambientais. Tá? E aí ela manja muito de ecologia também e acho que vai ser bem produtivo. Mas vamos lá então, né, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui, né, na verdade, praticamente tudo vai ser sobre relações, né? Então, na aula de hoje, a gente basicamente vai falar sobre as relações dos organismos. Então, a gente tem aqui dois tipos principais. Então, a gente tem a relação interespecífica, que é quando eu tenho aqui uma população, né, de uma espécie, que tem outra, eu tenho outra, e elas interagem entre si, certo? Então, a população de círculos interage com a população de quadrados, de triângulos, enfim. E aqui a gente tem a interação interespecífica, ou melhor, intraespecífica, né, que é entre os organismos da própria espécie. Então, um quadrado interage com outro quadrado, e assim vai, tá? Então, essa aqui vai ser a base para a gente começar a nossa aula, beleza? Então, interespecífica é entre as espécies e intraespecífica é dentro da própria espécie, tá? Então, sei lá, vamos dar um exemplo. Então, a gente tem aqui, sei lá, uma população de onça, uma população de capivara e uma população de garça. Eles interagem entre eles, né? A onça come a capivara e come a garça também. Aí a garça come os bichos que tá no pelo da capivara. Então são relações interespecíficas, né? Aí agora relações intraespecíficas. Bom, eu tenho aqui uma capivara com outra capivara que elas estão disputando o mesmo alimento. Então elas estão no mesmo lugar, então elas se alimentam da mesma coisa. E se não tiver alimento para os dois, vai dar treta, certo? Então é por aí. Mas ao longo da aula a gente vai a gente vai dando vários exemplos aí para a gente entender, beleza? Bom, então, primeira coisa importante entender também é que a gente tem relações que são positivas e relações que são negativas, né? Então, vamos começar aí primeiro falando sobre as relações interespecíficas, positivas, né? Então, opa, eu errei, aqui é intraespecífica, tá? Então, deixa eu só tirar as notificações aqui, senão caso, as relações intraespecíficas, tá? Então é dentro da própria espécie. Então dessas relações positivas a gente tem basicamente duas, que é as colônias e a sociedade, tá? Então a colônia é quando eu tenho aqui vários organismos que eles são muito semelhantes, né? Na verdade eles são da mesma espécie e eles se agrupam tendo praticamente o mesmo corpo, vamos dizer assim. Então eles estão unidos em uma coisa só, certo? Então, por exemplo, o coral cérebro, cada um dessas bolinhas aqui é um organismo, tá? É um indivíduo, é um animal. E aí eles juntos formam o coral, né, que é o coral cérebro. Tá? Então cada pólipo, né, cada um desses círculozinhos é um indivíduo. Tá? Tem vários tipos de colônias, né? Tem, não sei se vocês já viram aquela caravela portuguesa.
Se eu não me engano, elas também são. E aí, tipo assim, elas podem ser parecidas ou, apesar de serem indivíduos da mesma espécie, eles podem ser diferentes, como é o caso da caravela, né? Então, uma parte pode formar o tentáculo, outra tem mais uma característica de flutuação, né? Então, as funções desse organismo podem variar. E a gente tem aqui a sociedade, que os indivíduos eles não estão ligados, mas é importante que eles estejam juntos, né? Então, é o tipo de colônia aí que, para ter uma melhor sobrevivência, é bom que eles estejam juntos, tá? É o exemplo também do cardume, por exemplo. E aí, no caso das abelhas. E aí também pode ter diferenciação, né? Então, né, as abelhas têm lá a abelha rainha, tem as abelhas operárias, e enfim. Então, apesar desses organismos serem da mesma espécie, eles podem diferenciar entre si. É igual a raça humana, a mesma coisa, é diferente um do outro. E aí, nessas questões, né, o coral. Gente, esse cachorro tá atrapalhando? Também se tiver, não vou ter muito o que fazer. É, mas, enfim, acho que deu para entender. Então, essas são relações intra-específicas positivas, beleza? Bom, agora relações intraespecíficas negativas, a gente também tem duas, praticamente, tá? Então, a primeira é o canibalismo, que é quando uma espécie ela vai se alimentar da mesma espécie que ela. Então, né, então eu coloquei exemplo aí de duas espécies que apresentam esse comportamento canibalista, né? Só que nesses casos ele é meio que especial, né? Porque esse canibalismo só acontece depois do ato sexual, né? E aí isso é extremamente vantajoso, vamos dizer assim, porque se esse, imagina a situação, a gente tem lá o louva-a-Deus, né? Macho. Aí ele vai lá, beleza, tem a relação com a fêmea vai lá e come o macho. Por que que isso é importante? Porque se aquele macho fosse embora e ele morresse por qualquer outra causa, toda aquela matéria e toda aquela energia que ele tinha no corpo dele ia ser perdida para outra espécie, certo? Só que qual que é a vantagem desse tipo de canibalismo? Que, opa, ele, ele vai morrer, só que aquela energia, aquela matéria que ele tinha acumulado no corpo dele vai continuar na mesma espécie. Então isso é vantajoso, evolutivamente falando, né? E aí garante a alimentação da fêmea, vamos dizer assim. E aí, de um certo modo, garante a nutrição dos filhos, enfim. Então, por isso que é importante. Mas também tem outro tipo de canibalismo, né? Por exemplo, jacaré, que pode comer outro jacaré que é menor, ou peixe, que às vezes come outro peixe que é menor, é normal, tá? Então, canibalismo. Agora, outro tipo de relação intraespecífica negativa é a competição e é intraespecífica, né? A competição, ela, de um certo modo, é o que diz a palavra, né? Então, assim, são organismos que estão disputando por alguma coisa, né? E aí essa coisa é geralmente referente a o que o ambiente oferta, certo? Então, que nem, por exemplo, as árvores, né? Que a gente tanto falou aí na parte de botânica, né? E pelo que elas competem. Então, elas podem competir por espaço, né? Quem vai crescer. Pode competir por luz. Então, se uma cobre a outra, é uma competição intraespecífica, né? Se forem da mesma espécie. Elas competem pelos nutrientes que estão no solo, competem pela água que está no solo, competem por tudo, né? Então, assim, por isso que quando o Darwin falava lá, né, que ele tinha essa ideia de que a natureza estava numa eterna luta, né, era justamente por causa disso. Tá? Então tá todo mundo tentando sobreviver. E aí para isso tá todo mundo competindo, né? E aí a competição ela pode ser intraespecífica, então entre a mesma espécie, ou interespecífica, né? Então várias espécies disputando o mesmo recurso, certo? E aí esse recurso do ambiente ele pode ser tanto biológico, né, biótico ou abiótico, né? Principalmente quando a gente fala de animais, por exemplo, né? Se tiver duas onças na mesma reserva, né? O que acontece? Elas vão estar disputando por alimento, certo? Elas, sei lá, todas elas comem capivara. Então, opa, se tiver pouca capivara, pode dar treta, certo? Então, elas competem pelo alimento. O alimento, no caso, é um componente biótico do ecossistema, né? E aí já
outros organismos, né, como as árvores, tipo, a competição delas está mais ligada à disponibilidade de nutrientes, espaço físico, enfim, beleza? Qualquer dúvida pode ir falando aí. Hoje, a aula assim, é um pouco mais vários nomes e exemplificando muitas coisas. Tá? Bom, agora um pouquinho sobre populações. O que é importante aqui? Densidade populacional é um conceito. Tá? Então, esse conceito ele diz que é a relação de número de indivíduos em uma área ou volume do ambiente. Então, densidade, acho que vocês já devem ter visto isso na física, né? Que é, qual que é a unidade de medida da densidade? Quilos por metros cúbicos, né? Eu acho que é isso. Então, é parecido, né? Então, a densidade que a gente fala aqui é nível de indivíduo, né? Então, quantos indivíduos eu tenho numa determinada área, né? Que, por exemplo, quando eu estou falando de um ambiente, vamos dizer assim, bidimensional, né? Por exemplo, um campo, né? Ah, quantos coelhos tem naquele campo? Então, tipo, tem 10 coelhos por metro quadrado. Então, essa é a densidade de coelhos. Só que aí também a gente pode falar isso em relação aos ambientes aquáticos, né? Que a gente já fala de volume. Então, quantos peixes por litro tem nesse, nesse lago? Ou nesse ambiente aqui, no oceânico, né? Enfim, tá? E aí a densidade populacional pode ser influenciada aí, tanto por ações naturais, né? Como, por exemplo, perda de espaço, tá? E também por questões biológicas, né? Então, aqui eu fiz um esqueminha, né? Então, a gente tem aqui o número de indivíduos de uma dada população, de qualquer espécie. Então, o que influencia ela? Natalidade, que é o nascimento dos organismos, e migração, que é quando um organismo sai de um ambiente e ele vai para outro, certo? Então, esse número de indivíduos ele é influenciado, né? O aporte dele, vamos dizer assim, eu vou falar positivamente, mas é, a população cresce, né? Com isso, né, natalidade mais imigração, e a população diminui quando a gente tem mortalidade, que é o número de mortes, e emigração, então quando a espécie sai do lugar que ela está e vai para outro, certo? Bom, e aí isso pode gerar, né, o crescimento da população. Né? Então, dependendo desse balanço, né? Porque é como se fosse uma balança. O ecossistema, o principal da gente entender, né, a ecologia é entender que as coisas estão equilibradas, só que elas estão em equilíbrio dinâmico. O que isso quer dizer? Ela está equilibrada, mas ela não está parada. Por quê? As coisas estão sempre se balanceando. Então a gente tem um número de indivíduos que ele pode ser estável, mas ele não é estável porque todos os organismos nasceram e estão vivendo para sempre. Não. Então, tipo, nasceu 100 coelhos e agora tem infinito, até o fim dos tempos vai ter 100 coelhos naquele lugar. E são 100 mesmos coelhos. Não, o que acontece? Por esse balanço de morte e imigração, ou melhor, de nascimento e imigração, e esse balanço de morte e emigração, a população vai se nivelando. Né? Então, uma hora vai ter, nasceu 100 e chegou mais 200. Mas morreu 300. E aí ninguém saiu. Então, sabe, continua um balançozinho aí. E aí aqui a gente tem, né, na ecologia a galera curte usar essas relações meio matemáticas, vamos dizer assim, para representar as coisas. Então, por exemplo, se o número de natalidade mais imigração for maior que o número de mortes mais imigração, então a gente tem um crescimento populacional. É óbvio. Se estiver chegando mais indivíduos nessa população e saindo pouco, a população vai crescer. Se o número de indivíduos for menor, né, então, ou melhor, a natalidade mais a imigração for menor que a mortalidade e a imigração, então vai ter uma diminuição na população. Se está chegando pouco e está saindo muito, essa população vai diminuir. E aí, se a natalidade mais a imigração for igual à mortalidade mais a imigração, a população se mantém estável. Tá? Então, importante isso é o equilíbrio dinâmico. Tá? Então, isso aqui é praticamente tudo. Tá? Na natureza, é isso que é importante a gente entender. Porque, por exemplo, quando a gente fala que o, o, ah, você está em equilíbrio com o meio, tipo, o que isso quer dizer? A gente só sobrevive, na verdade, porque a gente está em desequilíbrio com o meio, certo? Porque a nossa concentração, por exemplo, de oxigênio no nosso sangue é praticamente sempre menor do que a concentração da atmosfera. E é isso que permite a gente viver, porque a gente vai absorvendo esse oxigênio, certo? Então,
toda a nossa relação é de desequilíbrio, mas meio que é complicado, porque tudo, ao mesmo tempo que é desequilibrado, caminha para o equilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, tem... Eu depois vou falar sobre isso, vamos continuar a aula, porque senão a gente vai começar a ficar meio tenso aqui. Mas, então, tranquilo as relações intraespecíficas, né, pessoal? E também essa lancezinha da densidade populacional. Se tiverem alguma dúvida aí, pode perguntar, se quiser que volta. Senão eu vou tocando aqui. Bom, então aqui falando um pouquinho sobre o crescimento populacional, é uma coisa interessante. Bom, então vamos lá. Natalidade, né, é o grande fator responsável pela manutenção da espécie. Então, beleza. Então, porque o que acontece? A gente pode ter uma população e, beleza, está chegando, né, está tendo altas taxas de imigração. Então, aquela população pode aumentar, certo? Só que só está tendo essa taxa de imigração porque em algum outro lugar tem uma alta taxa de natalidade, por exemplo. Então, no fundo, o importante é a natalidade, óbvio, porque ninguém migra se não nasce. Então, tá tranquilo com isso. Aí aqui, para a gente falar sobre o crescimento populacional, a gente tem outros aí, 3 conceitozinhos, né, para a gente entender bem. Então, o primeiro é o potencial biótico, né, que é representado assim por uma curva exponencial, que é a capacidade reprodutiva de uma espécie. Então, o que isso quer dizer? É o nosso potencial. Tipo, se não tivesse nenhum tipo de limitação, então pensa. Acho que vai ficar mais fácil explicar primeiro o segundo. Né? Então, beleza. Potencial biótico é a capacidade que a gente tem de se reproduzir. Agora, a resistência ambiental são os fatores que limitam esse crescimento. Então, o que é isso? Por exemplo, disponibilidade de alimento, disponibilidade de espaço e qualquer outra coisa que você desejar. Oxigênio, né, matéria orgânica, qualquer, qualquer coisa mesmo, para plantas, luz, né, nutrientes, enfim. Então, o que representa o potencial biótico? É se a gente não tivesse nenhum tipo de resistência ambiental, a gente cresceria indefinidamente. É meio que óbvio isso, certo? Se a gente não tivesse nenhuma limitação. Pensa que você está num lugar infinito com comida infinita. E aí você coloca lá, por exemplo, 2 ratos. Fica, aquilo lá vai ser uma festa. Depois de um tempo, aquela população nunca vai parar de crescer, porque ela vai ter sempre espaço e vai ter sempre alimento. Mas não é isso que acontece. Então sempre tem um limite, beleza? Então, que a gente chama de capacidade de suporte, tá? Que é essa linhazinha aqui. E a gente tem o crescimento real, que ele é caracterizado por um crescimento logístico, né, que é uma curvazinha. Então, a diferença entre o potencial biótico e a resistência ambiental. Então, é justamente isso. Bom, porque o que acontece, na verdade? O crescimento real, ele é logístico. O logístico, eu vou desenhar. Aqui nesse gráficozinho não ficou tão bonito. Mas o logístico, basicamente, ele é assim. Ele começa assim e faz assim. Ele equilibra, né? Se você reparar, o crescimento logístico, até uma parte, ele é exponencial, certo? O exponencial, ele é assim, ó, que é essa curvazinha em preto aqui. Então, olha, se eu pegar essa parte aqui, eu posso considerar que isso é exponencial, certo? Então, a população, num primeiro momento, ela vai crescer indefinidamente. Só que aí o meio vai começar a limitar. Então, por quê? O que acontece? Você está lá no ambiente, beleza. Tem comida e tal. Imagina, ó, tá você e o seu parceiro lá, sua parceira, seu parceiro. Tá lá de boa, numa ilha. E aí, vocês se reproduzem e tal, tem vários filhos. É que aí vai ter um problema que aí seus filhos não vão ter com quem reproduzir, mas vamos ignorar esse fato. Imagine que sua família vai crescendo. Imigração, né? Veio outra família, juntou e aí deu. Beleza. O que vai acontecer? Vocês vão estar lá de boa, né? Primeira geração vocês estavam de boa, tinha uma ilha inteira para vocês dois. Aí depois já vai ter uma ilha inteira, mas vai ter mais pessoas. Então, tem menos alimento para todo mundo, tem menos espaço. E aí depois eles vão continuar se reproduzindo, certo? Até chegar no momento em que, opa, por questões do ambiente, aquela população não vai conseguir crescer mais. E vai ter gente caindo para fora da ilha. Não vai ter comida para todo mundo. Então, o que pode acontecer? Vai ter pessoas que vão morrer de fome, vai ter pessoas que vão morrer por doença, não sei o quê. Então, o meio, essa resistência do meio encontra um jeito de segurar a população, certo?
Então a população tem a possibilidade de crescer indefinidamente, mas o meio seguro. Né? E aí essa curvazinha aqui é interessante porque em um primeiro momento, né, dependendo da velocidade que essa população cresce, então, por exemplo, se a população cresce muito rápido, ela pode passar a capacidade de suporte nessa resistência aqui. Só que aí uma hora, né, então imagina, esse tá lá, esse exemplozinho, tipo, você tá lá, você teve 35 filhos. No momento que você teve 35 filhos, pô, beleza, ainda tem alimento para todo mundo, mas quando eles crescerem, vai ter alimento para todo mundo. Então aí vai começar a acontecer seleção, né? Quem passar fome vai acabar morrendo, então não sei o quê. E aí a população vai cair. E aí depois ela pode voltar. Então ela vai, na verdade ela não se estabiliza retinho assim, né? Então ela fica sempre ondulando assim e aí sempre tentando caminhar para essa linearidade, certo? Deu para entender? Isso é um conceito, gente, eu vou até dizer que ele não é tão fácil, tá? Mas ele é importantíssimo. Então, assim, todo meio tem a sua resistência. Então, nada é infinito, né? Mas apesar dele ser complexo, né? Ele acho que é entendível. Tá? Ah, então, eu nem comentei aqui, né, sobre os eixos, né? Então, a gente tem aqui o número de indivíduos e o tempo, né? Então, o número de indivíduos, se ele faz essa curva muito rápida aqui, ele aumenta o número de indivíduos em pouco tempo. E aí tem essa resistência do meio aqui, que é basicamente essa linha, né? E aí vai segurar o crescimento populacional. Tranquilo, pessoal? Olha, eu vou dizer que realmente nessa aula eu dei uma pelada, porque eu sei que vocês têm potencial e algumas coisinhas aqui eu adicionei coisas da faculdade, mas claro que eu vou pegar leve. E vou tentar ajudar vocês a entender, claro, também. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é um conceito extremamente importante, tá? E principalmente quando a gente, por exemplo, não sei se vocês já viram Vingadores Ultimato, ou melhor, Guerra Infinita. Tem um vilão lá chamado Thanos, que para ele falou assim, não, filho, vai ter que diminuir pela metade a população do mundo para ser sustentável. Bom, a ecologia talvez discorde dele, porque o meio já ia encontrar um jeito de frear essa população. Né? Então, assim, beleza, a população do universo estava crescendo indefinidamente, tal, só que aí, uma hora o meio ia encontrar de segurar essa população, certo? E aí eu vou falar disso, acho que é no próximo slide. É, aqui mesmo. Por quê? Por exemplo, que a gente pode ver, né, é que o crescimento da população humana, ele ainda apresenta esse crescimento exponencial, certo? Por quê? A humanidade conseguiu superar essa resistência do meio, né, a partir de tecnologias. Então, por exemplo, a agronomia, o uso de vacinas, o uso de tecnologia facilitou para que a humanidade conseguisse superar a capacidade de suporte do nosso ecossistema, que hoje em dia é o planeta todo, certo? Então, vamos dizer assim que o sonho capitalista é que encontrem tecnologias para a gente continuar superando essa capacidade de suporte indefinidamente. Porém, a gente está vendo que está chegando a nossa capacidade, certo? E aí, quando vier todas essas catástrofes ambientais que a gente já vem assistindo, né? Começo desse ano, aquela chuva que deu, né? Que é um exemplo extremamente claro. E aí talvez vocês possam até ver que aquela não foi a única, tiveram outras. Enfim, a gente vai falar isso mais, né? Sobre impactos ambientais, mas notem que a gente está chegando à nossa capacidade de suporte. Então, como eu comentei lá, né? Por hora, a nossa população está no crescimento exponencial, que é aquele crescimento assim, certo? Ele é quase que ele fica reto aqui. Mas vai chegar uma hora que a gente vai atingir a nossa capacidade de suporte, mesmo com todas as tecnologias, até uma hora que não vai dar para segurar. E aí, essa população vai se manter ou ela pode chegar a ser extinta, certo? Isso é uma coisa que isso aí é mais para graduação mesmo, né? Por exemplo, quando uma população ela sobe muito rápido e aí ela passa dessa capacidade de suporte muito rápido, vai ter uma hora que vai dar muito ruim e aquela população vai cair de uma vez e vai ser extinta, certo? Então, que nem quando a espécie ela vai atingindo a capacidade de suporte aos poucos, é mais tranquilo. Mas se ela passa com tudo da capacidade de suporte,
pode dar um ruizão e extinguir a espécie de uma vez. Tá? Será que isso vai acontecer com a gente? Não sabemos. E eu nem sei dizer se eu gostaria de saber, mas tudo bem. Bom, beleza, pessoal? Então essas aí foram as relações intraespecíficas, tá? E aí, falando um pouco sobre a dinâmica populacional, beleza? Agora a gente vai falar um pouco sobre a comunidade, né, e as relações interespecíficas, tá? Alguma dúvida? Tá dando para digerir? Tá indo muito rápido? Estão... Assim, eu fiquei pensando agora sobre os caramujos africanos, porque eles estão em muita quantidade aqui, sendo que eles não são daqui, né? Então, tipo, vai ter um momento que pode ser que eles, tipo, vão embora logo, de uma vez. Bom, então, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso na aula de impactos, que a gente vai falar de bioinvasão. Mas o que acontece, né, com a bioinvasão? A gente traz um organismo diferente e ele encontra um nicho ecológico que seja adequado para ele aqui. E talvez ele seja melhor competidor do que os naturais, vamos dizer assim. Então, assim, eu não acho que eles vão embora daqui, porque, tipo, deve ser aqui um ambiente muito bom para ele. O que pode acontecer, né, pensando nesse caso aí, é deles atingirem a capacidade de suporte. Então, tipo, eles não vão crescer, não vai ter mais número daqueles, tipo, eles não vão crescer indefinidamente, né? Então, tipo, bem, por exemplo, se eu fizer uma contabilidade hoje, assim, na minha cidade, né, sei lá, tem 100 mil caramujo aqui esse ano. Aí daqui 20 anos eu faço outro censo de caramujo, eu vejo, beleza. Eu falei que tinha 100 mil, né? Agora tem 300 mil. Beleza. Aí no próximo 20 anos, aí eu vejo, tem 350. Então eu acho que eles estão na capacidade de suporte deles. Né? Então, assim, eles não vão crescer indefinidamente, mas eles vão se manter aqui com uma população estável. Eu acho que é meio que isso. Que aí só se também, nesse caso que eu falei, né, deles passarem muito rápido, e aí só que aí teria que esgotar todos os recursos, né? E qual que é essa problemática? Né? Quando você tem uma população e ela cresce muito rápido, então, por exemplo, bactérias, né? A bactéria cresce muito rápido, e aí vai chegar um momento em que elas vão consumir todos os recursos que tem ali. E aí, se elas consumirem todo o recurso, ninguém vai sobreviver, certo? Não vai ter como sobreviver, então todo mundo é extinto. Então é meio que esse processo. Bom, posso começar então com as relações interespecíficas? Pode sim, obrigada. Beleza. Qualquer coisa, depois eu. Bom, então vamos lá. A primeira delas é o neutralismo, que para mim é uma furada, mas é uma opinião especial, ou melhor, uma opinião minha. Mas se está lá no livro, eu vou falar. Né? Então, é uma interação que, na verdade, não existe interação. Então, é um tipo de relação, né, que os indivíduos, né, de espécies diferentes estão no mesmo ambiente, mas eles não têm nenhum tipo de interação. Então, isso para mim é um pouco complicado, porque eu acho que sim, eu duvido um pouco. Mas, né, dizem que encontram isso em bactérias, né? Mas é uma coisa muito difícil de você medir, vamos dizer assim, né? Porque o que acontece? As bactérias, às vezes, tipo, beleza, uma consome CO2, mas outra consome O2. Só que aí, sei lá, uma produz CO2 e a outra produz O2. Então, no final, elas estão se influenciando, porque se essa aqui está consumindo o oxigênio que foi produzido pela outra, já foi influente. Ou, tipo, elas estão no mesmo espaço, elas trombaram. E aí, sei lá, teve algum tipo de disputa de alimento. Ou mesmo, tipo, uma bactéria cagou na cabeça da outra. Para mim, isso já é uma interação, né? E eu acho extremamente difícil de ter uma situação em que não haja interação entre organismos. Mas, se provarem isso aí, tá provado, né? Não tem o que falar. Então, esse aí é o primeiro tipo, beleza? Então, neutralismo. Bom, o segundo é a competição interespecífica. Então, a gente já conversou um pouco sobre competição intraespecífica, né? Então, é aquele mesmo lance, só que a diferença é que agora são duas espécies ou mais diferentes que estão em busca do mesmo recurso, certo? Então, com isso, né, teve um amigo aí, o Gauss,
ele cunhou aí esse princípio da exclusão de Gauss, né? Então, o que ele disse, duas ou mais espécies ocupam o mesmo nicho ecológico, uma pode ser eliminada. Então, lembrando, o nicho ecológico é o trabalho dos organismos no ambiente, certo? Então, se tem duas espécies que elas se alimentam da mesma coisa, se tem o mesmo hábito, tipo noturno ou diurno, tem tudo muito parecido, elas vão ter que competir entre si, certo? E aí ganha melhor, certo? E aí lembrando até daquele lancezinho da evolução, né? Que a gente fala que era aquela, eu não me lembro o nome, que era evolução que um organismo ele se diferenciava, tipo, ele não precisava de uma barreira geográfica para separar ele e aí gerar uma nova espécie. Bastava ele mudar o seu nicho. Né? Então é um pouco o que acontece aqui. Então, beleza, a gente tem duas espécies que estão competindo pelo mesmo recurso. Só que aí, uma consegue ficar mais em cima da árvore e outra consegue ficar mais perto do chão. Então, só essa diferença, elas já podem se estar isoladas, né? Ou esse outro tipo, né? Ah, não, uma agora está ficando mais à noite, outra está ficando mais de dia. E aí, essas pequenas interaçõezinhas, essas pequenas competições, ao longo prazo, vão influenciando e aí vão gerando novas espécies, né? Então, aqui o Gauss, ele fez um experimento, né? Para provar isso. O que acontece? Ele pegou lá uns protozoários, né? E aí ele fez dois testes, certo? Então, aqui, se eu não me engano, eram quando eles estavam isolados, né? Então, ele pegou lá um tubo de ensaio e aí colocou essa P. aurelia e a P. caudatum em tubos de ensaio diferentes e ele reparou que, olha, beleza, lembra lá daquela historinha, né? Então, tem aqui o crescimento exponencial, mas depois ele estabiliza. Então, atingiu a capacidade de suporte dele aqui e aqui, certo? Então, separadamente, elas crescem de boa e mantêm a sua população. Mas quando elas estão juntas, o que acontece? Uma vai ficar e a outra pode acabar se extinguindo, certo? Por quê? Elas estavam competindo pelo mesmo recurso, o alimento ou o espaço, certo? Inclusive, ele também fez outro experimento com outra espécie. E o que aconteceu? As duas conseguiram se manter, parecido com isso. Só que o que acontece? Elas estavam em ambientes diferentes, dentro do tubo de ensaio. O que aconteceu? Uma espécie ficou aderida ao vidro, né? E a outra ficou no meio, né? Nadando. Então, só essa diferença de hábito já possibilitou que as duas conseguissem conviver, certo? Competindo pelo mesmo recurso, mas elas estavam no mesmo ambiente. Agora, se elas estão competindo pelo mesmo recurso, no mesmo ambiente, tudo, e tiverem os mesmos hábitos, né? O nicho é isso, né? É o hábito, é o trabalho. Então ela faz exatamente o mesmo trabalho na mesma hora, no mesmo lugar. As duas espécies, uma vai acabar dançando se não mudar, certo? Então, beleza, eu faço o mesmo trabalho na mesma hora, do mesmo jeito que você quer saber. Mas agora eu vou passar a fazer à noite. E aí a outra espécie vai passar a fazer de dia. Então, beleza, elas vão conseguir conviver, certo? Eu acho assim que talvez isso seja um pouco complexo. Na ecologia, assim, é muito difícil alguma coisa simples, mas são coisas que ao longo do tempo a gente vai digerindo, eu acho, né? Fiquem tranquilos se, assim, não me entenderem de cara. Depois, a ecologia é interessante da gente estudar conversando, assim, a gente vai colocando as ideias para fora e organizando de um jeito melhor, eu acho, né? Mas tudo bem. Beleza, né, pessoal? E aí, aqui é interessante também, eu estou mostrando, vai ter alguns gráficos, porque o vestibular, ele pergunta desse jeito, né? Ele não, tipo, não descreve uma situação, e aí fala assim, isso aí é um tipo de interação, é competição. Não, ele vai te dar um gráfico de diversos tratamentos, né? Então, olha, essas duas espécies aqui estavam juntas nessa figura A, ou melhor, elas estavam separadas nessa figura A, e na figura B elas estavam juntas. Que tipo de interação foi essa? Competição. Então, assim, o vestibular curte perguntar a partir de gráficos, né? Então é importante que você interprete gráficos e consiga relacionar isso com outros assuntos, certo? Bom, então aqui um exemplo muito interessante.
de relação interespecífica é um costão rochoso. Eu não sei se vocês já viram essa maravilha. Você já foi na praia, já viu uma pedra que fica naqueles cantos, né, das praias, já deve ter visto algo assim. O que acontece no costão rochoso? Uma coisa que é extremamente importante para eles é espaço, né? Então, se todo mundo fica grudado aí na pedra, o que acontece? Se uma espécie gruda antes que eu, aí eu dancei, né? Então é meio que isso. Então, se a gente observar aqui, ó, a gente tem a competição entre alga, que a alga fixa aqui, aí tem alguns mexilhões, aí tem as cracas, aí tem outros mexilhões, aí tem outros que esses aqui não são fixos, né? E aí tem esses outros aqui, na verdade é tubo de poliquito, que constrói em cima. Então, assim, costão rochoso é uma zona. E aí vai, todo mundo cresce onde pode, né? E aí também estava vendo um exemplo interessante, né, sobre essa exclusão na competição. O que acontece? Tem dois gêneros de craca. Não sei se vocês já viram isso. Acho que o Gui deve estar falando com vocês sobre os organismos, né? Craca é um crustáceozinho, se eu não me engano, que ele também fica aderido aí à pedra, né? E aí o que acontece? Tem dois gêneros, né? O costão rochoso, ele tem hora que está embaixo d'água, tem hora que está exposto ao ar, certo? E aí, essas espécies, elas ocupam lugares diferentes. Então, por exemplo, tem uma craca que ela consegue ficar mais tempo fora da água. E tem outra craca que não consegue, ela precisa ficar menos tempo. Então, ela prefere ficar em lugares mais baixos. E aí, a craca, então fica uma craca em cima e outra embaixo, certo? Então, aqui, por exemplo, tem essa faixazinha assim desses pretinhos e aí tem esses outros aqui, certo? Então, tá mais embaixo. O que acontece? Se a gente fizer a exclusão de um desses organismos, se deixar os dois juntos, beleza, vai continuar desse jeito. Então, um vai ficar em cima e o outro vai ficar embaixo. Mas e se só tiver um? Então, por exemplo, esse que consegue ficar mais tempo fora d'água, para ele também é de boa ficar dentro d'água, que é até melhor para ele. Então, ele vai conseguir ficar dessa faixa lá em cima ou até embaixo, certo? Se não tiver outra espécie. Agora, a outra, ela não vai ter essa sorte. Por quê? Ela só consegue ficar pouco tempo fora d'água. Então, mesmo que a gente tira essa espécie de cima, a de baixo vai continuar tranquilamente. E ela não vai subir, entendeu? Não sei se ficou claro, mas eu vou tentar desenhar rapidamente. Então, ó, por exemplo, tem o costão aqui, vou dividir em dois. Então, a situação normal, né? Vou desenhar do lado. Então, a gente vai ter uma craca aqui em cima e outra craca aqui embaixo. Aí aqui eu vou desenhar. Então, imagina, essa que está em cima, ela consegue ficar mais tempo fora d'água, certo? E essa aqui não. Se eu tirar a craca de cima, como que vai ficar as cracas de baixo? Oh, meu pai, que difícil. Bom, vai continuar só aqui embaixo, certo? Então ela vai ocupar todo o espaço que fica aqui embaixo. Mas ela não vai conseguir subir, porque ela fica pouco tempo fora d'água. Agora, se eu tirar a craca que fica embaixo, a craca que fica em cima, beleza, ela consegue continuar aqui tranquilamente. Só que agora, como não tem competição aqui embaixo, então ela vai fazer festa. Então ela vai conseguir ocupar todas as faixas. É meio que isso, tá? Que é a moral da história. E dependendo da exclusão, pode não mudar nada para uma espécie. Por exemplo, para a roxa, né, que está em cima, para ela é triste competir com essa aqui, né, porque ela só fica, senão ela só fica restrita aqui. Agora, se não tiver a verde, ela consegue ocupar tudo. Agora, para verde não faz diferença nenhuma se tem a roxa em cima ou não. Se tem a roxa em cima dela ou não. Se tiver, ela vai continuar do mesmo jeito. Se não tiver, ela vai continuar do mesmo jeito. Tá? É um pouco isso. Outra relação, amensalismo. Então, é a situação quando uma espécie é afetada por outra que não é afetada. Então, é o caso dos fungos, né? E a gente conversou um pouco lá sobre a descoberta da penicilina. O que acontece? Os fungos, eles liberam aí substâncias que são antibióticos e afetam as bactérias que estão ali. As bactérias, eu falo bactérias e vírus, né? Só bactérias, tá? Então,
Para o fungo é de boa, ele vai crescer lá tranquilamente, só que ele vai estar lá ferrando as bactérias, certo? Então, o mensalismo é meio que isso, tá? Depois é interessante que vocês revejam os slides e aí vai vendo um por um, né? Porque, sim, às vezes eu explico rapidamente, mas é importante que leiam bonitinho e tente absorver. Bom, outra característica interessante é o mutualismo, né? Então, quando duas espécies elas têm vantagem com essa associação. Tá? Então, esse mutualismo ele pode ser obrigatório, então, que pelo menos uma das espécies envolvidas nessa relação, se não tiver outra, ela acaba falecendo, certo? Então, ela só sobrevive se ela tiver, pelo menos uma das espécies só sobrevive se tiver em associação com a outra. É o caso dos líquens, por exemplo. Tá? É que aí o líquen eu não vou dizer quem que vai, que é uma associação entre algas e fungos, certo? Aí eu não vou saber dizer se os dois são dependentes dessa relação, tipo, né, por exemplo, aquela espécie de fungo sobrevive de boa sem a alga, só que a alga não sobrevive sem o fungo, entenderam? Esse é o lance. Mas como um precisa dessa relação, então é uma relação obrigatória para ela, certo? E aí tem as opcionais, que é quando o organismo vive sozinho de boa e o outro vive sozinho de boa. Só que quando os dois estão juntos, aí é festa. E aí os dois estão bem, certo? Eu não coloquei o exemplo dos líquens e das micorrizas porque eu já falei na parte de fungos, né? Então aqui eu quis trazer mais essa parte do mutualismo opcional. Então, como, por exemplo, o caso aqui do caranguejo ermitão com a anêmona, e aí quando ele coloca a anêmona em cima da concha dele, ele ganha mais proteção, né? Porque a anêmona tem aquelas células urticantes, né? Então ele consegue ficar mais tranquilo. Nenhum predador vai vir encher o saco dele porque ele está protegido. E aqui uma outra relação que é benéfica para os dois, né? O jacaré abre a boca lá e o outro passarinho vem e come. Então, para o passarinho é vantajoso porque ele vai estar se alimentando e para o jacaré é vantajoso porque ele vai estar tirando alguma coisa que poderia causar uma infecção e tal. Só que se não tiver o passarinho, o jacaré pode continuar tranquilamente e o passarinho pode continuar tranquilamente sem o jacaré, que ele pode se alimentar de outras coisas, tá? E aí é meio que isso, a protocooperação, tá? E aqui eu tenho um gráficozinho que ele mostra essa relação, quando a gente tem as espécies separadas e, e as espécies juntas, né? Então, quando elas estão separadas, o crescimento delas é assim, né? Tipo, ele é meio baixo, vamos dizer assim. Mas quando os dois estão juntos, possibilita que a população cresça mais, certo? Porque, bom, se é vantajoso para os dois, então vale a pena manter esse negócio, certo? Deu para entender? E aí, quando é obrigatório, não tem como viver um sem o outro, né? Pelo menos uma das partes. Então, eles têm que estar juntos para dar certo. Agora, o mutualismo opcional ou protocooperação, como costumam chamar aí, eles não são dependentes, mas se estiverem juntos, é bom, certo? Outro caso, comensalismo, que é uma das espécies é beneficiada, mas não há prejuízo nem benefício para outra. Então, uma espécie tá sendo vantajosa para ela e para outra tanto faz. Não está beneficiando, não está prejudicando. E é o exemplo da rêmora, né, que é esse peixezinho aqui que fica grudado embaixo dos tubarões. Também, na verdade, eles grudam em qualquer coisa. Eu estava vendo umas fotos grudado em baiacu, grudado em tartaruga, grudado em raia. Então, é um peixe que ele gruda assim, né, fica nadando bem embaixo de tubarões, principalmente. E aí, quando o tubarão come, né, ele logicamente ele não consegue aproveitar tudo, ou mesmo no ato de destroçar assim, alguma carne, vai sobrando alguma coisa e esses peixes vão se alimentando dessa sobra. Então, para o tubarão não vai fazer tanta diferença, porque aquela sobra ia se perder, né? Só que aí foi aproveitado. E aqui eu deixei um videozinho, se vocês quiserem ver, de um cara que pescou esse peixe e grudou ele no barco, assim. Então, ele tem uma ventose bem interessante. E aqui mais um gráficozinho, né? Então, a população do, da espécie que não tem prejuízo nem benefício vai se manter estável, né? Mas
Se as espécies estiverem juntas, então, que nem, por exemplo, o vermelho aqui seria o tubarão, né? E o verde seria a rêmora. Se eles estão juntos, então a rêmora consegue crescer e manter a sua população. Mas se a rêmora tivesse separado do tubarão, ela vai até crescer um pouco, mas ela pode cair e chegar a se extinguir, certo? Então, e aí é isso que o vestibular poderia perguntar, né? Tipo, ele joga esse gráfico para você e fala assim, aí, qual que é a relação ecológica que a gente tem aqui, certo? Bom, Forésio. Esse é um nome que eu nem conhecia, mas de uma coisa que a gente já conversou, né, que é uma espécie beneficiada pelo transporte propiciado por outro, que não é prejudicado, que é o caso dos carrapichos, né? Então, passa um animal lá, um cervo, uma cutia, alguma coisa, gruda essas sementes no pelo dela, e aí e transporta as sementes e aí vai liberar em outro lugar. Isso possibilita uma grande dispersão, que é extremamente vantajoso para a planta. E para o animal não vai fazer diferença, né? No máximo vai incomodar. Tá? Então, só para dar nome aí, então, florésia. Epifitismo também é outra coisa que a gente já conversou, que é quando uma planta se apoia em cima da outra. Né? E isso é vantajoso porque ela consegue alcançar lugares mais altos para conseguir maior iluminação ou mesmo dispersão. Né? Porque, às vezes, por exemplo, no caso dessa pteridófita aí, se ela está lá em cima e ela dispersa os esporos dela pelo ar, se ela estiver muito em cima, vai conseguir dispersar mais, né? Então é extremamente vantajoso. Então essa aí é uma foto. E também tem as bromélias, né? Que são as mais famosas, orquídeas também. São todas plantas epífitas. Beleza? Inquilinismo, que é quando uma espécie obtém um benefício por se alojar em algum abrigo e não prejudica nem beneficia outro. Então é o caso das aves aí que se acomodam em buracos, né, de árvores. Eu imagino que, na verdade, naturais, né? Às vezes tem alguns buracos, algumas retorções no tronco assim que possibilitam um abrigo e aí a ave ou algum outro animal se aloja ali, não causa prejuízo para a planta, mas também não causa nenhum benefício, certo? É que assim, tudo é um pouco relativo, né? Porque, por exemplo, se o animal está lá e aí, por exemplo, ele está defecando perto da raiz da planta, para mim é um pequeno benefício, né? Já tá chegando um pouco mais de nutriente aqui para mim. Outras coisas assim, né? Então é muito difícil quando a gente fala que não beneficia nem prejudica. Então, tipo, é meio que no todo, assim, né? Porque quando a gente fala, tipo, de prejuízo, vai matar a planta. Ou benefício, tipo, vai ter uma coisa que ela é muito, muito vantajosa. Pô, talvez não, né? Então, assim, quando a gente fala disso, é extremos, vamos dizer assim, tá? Mas que, claro, é igual o lance do neutralismo lá, né? Talvez não tenha interação, mas ou melhor, talvez tenha interação, só que é uma interação expressiva, né? Beleza, eles interagiram ali, mas tipo, nada demais. Não afetou em nada a vida de um e do outro, né? E aí que na verdade, depois eu devia até ter feito isso no começo, que existem relações que elas são harmônicas ou positivas e desarmônicas ou negativas. Então, mas acho que assim, ao longo dos exemplos você já deve estar sacando. Opa, essa aqui é uma harmônica, essa aqui é uma desarmônica e predatismo, uma coisa também que é comum da gente conhecer, vamos dizer assim. Então a gente tem lá uma espécie que ela é geralmente heterótrofa, né? E que assim, os exemplos é sempre tipo, um animal que come outro animal, né? Mas principalmente isso, né? Mas sei lá, né? Por exemplo, uma bactéria como outra bactéria, para mim é uma predação, né? E aí não são animais. Mas enfim, predação é quando a gente tem essa relação de predador e presa. Então, um animal se alimenta de outro, né? Um heterótrofo se alimenta de outro. Para ficar mais claro, vamos usar animal, tá? Vou falar de animais. Aí coloquei a foto do predador só para ilustrar. O que é interessante aqui da gente notar? Eu até escrevi esses nomes aqui, ó, mas que, assim, também não é importante que vocês saibam. Porque, no fundo, ele é meio... esses conceitos são meio... como é que chama? Intuitivos, tá? Por quê?
que mostra esse gráfico aqui? Né? É um gráfico de uma companhia de caça lá dos Estados Unidos, não sei o que durante vários anos eles monitoraram a presença, né, contabilizando, né, número de indivíduos de lebres e linces. Né? Então, o lince se alimenta de lebre. E aí a gente pode notar que quando a gente tem um aumento de um pico aqui, por exemplo, de lebres, logo depois vem um pico de linces, certo? Por quê? Imagina a situação. Tá lá o coelho, tá de boa. E aí, sei lá, por alguma questão, né, nessa primavera, nesse verão, deu muito cenoura. Aí, como teve muita cenoura, muito coelho conseguiu comer e conseguiu se reproduzir, então aumentou um monte a população de coelhos, e aí isso aí aumentou a oferta de comida para o lince, né? E aí o lince conseguiu, os linces, né, conseguiram se alimentar mais, terem mais filhotes que também conseguiram se alimentar mais. Então, o que acontece? Essa relação de predatismo é meio que isso, né? Então, beleza. Então, está subindo a população da presa. Então, a população do predador vai subir também. Só que aí, quando a população do predador está subindo, começa a cair da presa, né? E, opa, tá aí, estamos comendo demais. Aí da presa está caindo. E aí, olha, está começando a faltar comida para o predador. O predador cai junto também. Aí, com o predador caindo, opa, agora não tem mais tanto bicho para comer nós. Cresce a população de novo. E, opa, agora tem mais bicho para nós comer. Cresce junto. Então, vão se acompanhando, né? E aí essas relações aí que chama top-down e bottom-up, né? O que acontece? É quando alguma coisa influencia nessas relações, porque é natural, tipo, uma está crescendo, a outra está crescendo também. Só que o que pode acontecer? Algum evento que, por exemplo, aumentou o número de predadores. Então, é um efeito top-down, né? Então, o que vai acontecer? Aumentou o número de predadores por algum motivo, então o número de presas vai diminuir, certo? Só que o que acontece? O número de coelho diminuiu. Aí o número de mato, de cenoura, vai crescer muito, porque não vai ter quem comer esse mato, né? Então esse é um clássico assim, top-down, né? E aí um bottom-up é ao contrário, né? Que é esse lance, tipo, cresceu o número de coelhos? Bom, então beleza, agora vamos crescer o número de predadores, né? Ou crescer o número de cenouras, para depois crescer o número de coelhos, para depois crescer o número de links. Então, bottom up, certo? Então, é meio que isso, tá? E aí é interessante, talvez possam ter gráficos parecidos com isso também, que vocês podem identificar, certo? Bom, parasitismo. Então, uma espécie vive a custo de outra, prejudicando ela, certo? Então, é uma relação que é vantajosa para uma, que é a parasita, e desvantajoso para outra, que é o hospedeiro, certo? E aí tem essas duas divisões aí, do endoparasitismo e ectoparasitismo. Então, endo é dentro, né? Então, quando o parasita está dentro de você, no caso da lombriga, e o ectoparasitismo é quando ele vive fora, que é o caso dos carrapatos, dessas coisas que grudam em nós e ficam enchendo o saco, piolho, por exemplo, certo? Então, o parasitismo é isso, é uma outra relação que é vantajoso para os parasitas e desvantajoso para os hóspedes, certo? Então, é uma relação desarmônica aí. Herbivoria também é uma coisa comum, né? Acho que tem algumas relações que elas são comuns, né? Que assim, é mais fácil da gente ver, né? Que é no caso da herbivoria, né? Então é uma espécie que ela é heterótrofa que se alimenta de uma espécie autótrofa. Aqui também quis usar esses termos porque se eu falasse, uma espécie, né? Um animal que se alimenta de uma espécie vegetal. Porque, por exemplo, o zooplâncton ele se alimenta de fitoplâncton. Fitoplâncton é alga, não é planta, mas são autótrofos, certo? Então, eu acho que não sei se deu para entender essa distinção, né? Por que eu estou usando heterótrofo e autótrofo, né? Então, como o caso aqui do zooplâncton, eles comem fitoplâncton, então eles também praticam aí a herbivoria, certo? Então, aqui um outro exemplo, né? Peixe-boi, búfalo, elefante, anta e tal. E aí também as lagartinhas, né? Que comem realmente folhas e tal. E ó, é importante, né? Ela se alimenta de uma espécie ou parte dela, né? Então, por exemplo, a lagarta se alimenta só das folhas, não se alimenta da árvore toda, né? Ou do vegetal todo, no caso. Como a gente viu aí, também tem várias diferenças. Tem árvore, tem vegetal, tem gramínea, enfim. Mas acho que deu para sacar um pouco o lance da herbivoria, certo? Esclavagismo, esse é outro também que eu
Eu, sinceramente, não conhecia esse termo e acho que talvez nem conhecia essa relação ecológica aí, que é quando uma espécie usa dos serviços promovidos por outra espécie. Então, percebi que tem praticamente dois tipos. O primeiro é quando uma abusa do outro, praticamente, né, que é o caso, por exemplo, do cuco, que é um pássaro safado. Eu coloquei um vídeo aqui dele, depois vocês podem assistir. E o que acontece? O cuco, ele não cuida do filho dele. Ele vai lá, bota o ovo no ninho de outro passarinho, e aí o passarinho cuida do cuco, como se fosse filho dele. E aí vocês vão ver que impressionante. Que um dia de vida, o que esse bicho já faz? Eu não vou nem dar spoiler, que pra mim eu fiquei chocado. O que esse bicho faz? Mas que é uma relação que é vantajosa pro cuco, né? Que o pai não, porque o que acontece, por exemplo, tem muitas vezes que o cuco, ele é um pássaro, não é pequeno, vamos dizer assim, e ele acaba sendo criado por pássaros que são pequenos. E aí, às vezes, ele não cabe no ninho e o pai tem que ficar toda hora indo buscar alimento para conseguir nutrir, né, esse organismo. Então, tem uma grande perda de energia para os pais adotivos, mas para o cuco é extremamente vantajoso, né? Então, e os pais chocam esses ovos, né? Então, tipo, tem lá, bota lá os ovos dele, né? Então, por exemplo, o sabiá, ela colocou todos os ovos dele lá e vai lá e o cuco bota no meio lá. Então, a gente no fim tem um impostor lá no meio, né? E aí depois vocês vão ver o que acontece. Inclusive, gasto energético é uma palavra, é um termo muito importante, né? Principalmente quando a gente fala de competição, porque a competição ela envolve um alto gasto de energia. E aí é um custo isso, né? Então, por isso que tem toda essa conversa que a gente veio falando. E aí, outro caso aí também de esclavagismo é as formigas que se aproveitam dos pulgões, que eles liberam um tipo de substância açucarada, que as formigas adoram, fica louca. Então, elas praticamente fazem uma fazenda de pulgões, que aí, no caso, é vantajoso para os dois, porque o pulgão ele é protegido pela formiga, e a formiga tem aí essa, esse agrado aí dos pulgão, que é esse néctar que eles soltam, né? Beleza? Simbiose, acho que é a última em relação interespecífica que a gente tem. Que, na verdade, ela se refere, né, a uma associação de seres vivos. E aí que elas têm uma grande intimidade e dependência, pelo menos uma das espécies. E aí a simbiose, ela pode, ela na verdade engloba aí esses quatro outras relações ecológicas, né? Por exemplo, o mutualismo. É uma simbiose, porque os dois, pelo menos um dos dois, precisam muito daquela relação. E aí, no caso, positivo para os dois. O parasitismo é o parasita sobrevive se ele tiver um hospedeiro, né? Então, é uma simbiose para o parasita. Comercialismo, a mesma coisa. Ele também a sua maior sobrevivência se deve a se aproveitar de outras coisas. Né? E inquilinismo, mesma coisa. Certo? Simbiose, eu coloquei o Venom aí, porque ele, nos quadrinhos, acho que era de simbiose. Agora, para ajudar nós a organizar, né, eu fiz a boa aí para vocês. Então, a gente tem esses dois tipos, negativas ou desarmônicas, positivas ou harmônicas, certo? Então, se é negativo, tem prejuízo. Então, com prejuízo para uma espécie só ou para as duas. Né? Então, para as duas, o único que tem prejuízo para as duas é a competição, porque tem esse alto gasto de energia e elas têm que se resolver. E aí, para uma espécie só, então a gente tem o predatismo, né, que é vantajoso para uma espécie, que é a que está sendo alimentada, o parasitismo, que é vantajoso só para uma no caso, né, uma está sendo alimentada e a outra está sendo morta. Então, não é bom para os dois, tem prejuízo. Parasitismo. Um está se dando bem, sugando o sangue do outro, o outro está tendo sangue sugado, não vai ficar bem. Então, tem prejuízo para pelo menos uma das partes. O esclavagismo. Então, vantajoso para o cuco, por exemplo, desvantajoso para o coitado pai adotivo. Amencialismo. Prejudica, prejudica as bactérias. Né? Mas para o fungo, pouco importa. Agora, positivas ou harmônicas. Então, não tem prejuízo. Então, esse prejuízo, né? Ou melhor, essa falta de prejuízo, ela pode afetar apenas uma espécie, né? E aí a gente tem aqui o comensalismo, que é vantajoso para uma espécie, que é a que está se aproveitando do resto de alimento, por exemplo. O inquilinismo,
e está se aproveitando ali do espaço que foi cedido não, né, que apareceu para ele, numa ave, por exemplo. A forésia, que é vantajoso para a dispersão das plantas, né, das sementes, e o epifetismo, que é vantajoso para a planta que está sendo, né, que é a planta epífita em si. Então é vantajoso para esses casos, mas para os outros não afeta, para eles tanto faz, se está lá ou não está. E aí, quando é vantajoso para as duas, é o mutualismo e a própria cooperação, certo? E a gente já falou. Beleza, pessoal? Então essas aí são as relações, certo? Falta só um pouquinho, aguenta firme. Eu nem sei quanto tempo a gente está aqui já. Bom, agora vou falar um pouco sobre sucessão ecológica, tá? Para a gente encerrar a aula. São 3 slides, 4 eu acho. Então, primeira coisa, conceito de sucessão. Assim, acho que, como eu comentei um pouco, né? O ecossistema ele está num equilíbrio, mas num equilíbrio dinâmico, certo? Então, o que isso quer dizer? Não é o mesmo sempre. Né? Então, a gente tem um ambiente que está em constante transformação. Então, se o ambiente está em constante transformação, a comunidade também acompanha isso, certo? Então, a sucessão ecológica é um processo que faz parte aí dessa transformação, certo? E aí eu também quis trazer aí esse gráficozinho, isso aqui é um pouco extra, né? Mas eu acho que é importante eu comentar, que chama hipótese da perturbação intermediária. E aqui eu tenho no eixo riqueza de espécies, que é o número de espécies do ambiente, e aqui eu tenho aumento de distúrbio, né? Isso aqui é interessante da gente incorporar, vamos dizer assim, porque ele ajuda talvez um pouco a entender tudo. Por quê? Vamos analisar aqui, talvez pensando que, por exemplo, a gente teve que isso foi ao longo de um tempo em um mesmo ambiente, por exemplo, pensando em sucessão ecológica. Então, pensa que no começo de algum tipo de ambiente, então, por exemplo, uma pedra, naquele início, né, quando a gente falou lá da conquista do meio terrestre pelas Leófitas, lembra daquela história? Então, imagina que a gente tinha uma terra que não tinha nada, então era só uma pedra. Então, o que acontece? Bom, na verdade, esse exemplo não vai dar, mas imagina um ambiente que ele tem um baixo nível de perturbação. Então, assim, não tem nada incomodando naquele ambiente. Então, por exemplo, a temperatura, tá tudo bonitinho, tá tudo do melhor jeito possível. Mas tem poucas espécies naquele lugar. Por quê? Se tá bom para todo mundo, alguma espécie vai se sobressair. Algumas poucas espécies que vão conseguir se reproduzir mais e dominar todo o ambiente, certo? Então, por isso que a gente tem aqui uma baixa riqueza. Aí agora, se eu tenho um alto distúrbio, então, por exemplo, uma boca de um vulcão que está toda cuspindo lava, não, eu vai viver poucas espécies, porque poucas vão conseguir se manter naquele ambiente, né? Ou nas fossas abissais lá, que tem aquelas fumarolas com água fervendo e um monte de coisa, e tem algumas espécies lá, mas são poucas. Só que aí existe essa perturbação intermediária, que é quando a gente tem uma alta riqueza, né? Um alto número de espécies. Por que que isso acontece? Porque o ambiente ele não está tranquilo o suficiente para que esses competidores mais fortes fiquem tranquilos, né? Mas ele também não está eliminando essas outras espécies. Então percebam que nessa primeira fase, o que dificulta, né, o número de espécies são questões biológicas, certo? São questões de competição. Aqui são questões ambientais. O ambiente ele não é próspero, vamos dizer assim, para manter esses organismos. Mas aqui ele equilibra um pouco esse distúrbio ambiental com essa competição. E aí, com esse equilíbrio, vamos dizer assim, gera aí uma zona de alta riqueza, certo? Só, eu acho que eu achei que achava um pouco para a gente começar a conversar um pouco sobre isso, tá? Mas se não entender isso, tranquilo também. Bom, então aqui um conceito importante na sucessão ecológica é comunidade de clímax, que é quando a gente tem o máximo assim do ambiente, certo? O máximo que a gente poderia esperar de um dado ecossistema ou de um bioma, por exemplo, né? Que é o que acontece. Então a gente tem lá nessa comunidade de clímax é quando a gente tem a máxima diversidade de espécies, né? Então a máxima biomassa, então tem um grande número de nichos
teias-tróficas extremamente complexas e alta estabilidade. Tá? Então, a comunidade de climas pensa que a gente tem lá nessa caminhada de sucessão ecológica, né? Então as espécies vão chegando no ambiente, na verdade eu vou falar isso daqui a pouquinho, mas que a comunidade clínica é o estágio final que o ambiente pode chegar, certo? E aí, aproveito para comentar aqui rapidamente por que um grande número de nichos é importante. Porque se a gente tem um grande número de nichos, a gente consegue ter um grande número de espécies, certo? E aí isso que gera grande biodiversidade, e também pode gerar grande biomassa. Porque lembra que o que determina o surgimento de espécies é o ambiente, certo? Então, se o ambiente, né, o nicho do habitat, né, vamos dizer assim, se a gente tem vários habitats dentro de um lugar, então tem várias espécies que podem ocupar esses habitats, certo? E, por exemplo, a gente tem um deserto. Qual que é o habitat do deserto? É dois. Ou você vive enterrado, ou você vive em cima da areia. Já era. Agora, uma floresta. Você pode viver enterrado, ou você pode ficar andando na terra, ou você pode andar em cima da árvore, ou você pode voar, ou você pode viver dentro de um rio que tem dentro dessa floresta, ou dentro de um lago. Então, assim, percebam que o nicho é extremamente... Os nichos, né, são extremamente disponíveis, né? Então, em grande número, certo? Então, a comunidade de clímax tem tudo isso aí a oferecer, certo? Então, é o máximo de tudo. Aí aqui, falando um pouco sobre sucessão ecológica, a gente tem dois tipos, a sucessão primária e a secundária. Então, a primária é quando a gente tem o desenvolvimento de uma comunidade a partir do nada, vamos dizer assim, certo? Então, não tinha nenhum tipo de vida ali, e aí ocorreu uma sucessão primária. Então, são três fases principais, que é ecese, série e clímax. Então, a ecese é essa fase inicial, né, que são as espécies pioneiras. Então, nesse caso aí, né, beleza, tinha lá uma rocha nua, né, só tinha pedra lá. E aí começaram a chegar essas primeiras espécies, por exemplo, de líquens, musgos e tal, que vão ocupando esse espaço, certo? E aí aqui tem essa relação, né, que é a produtividade bruta, que é o tanto de oxigênio, né, que está sendo produzido, dividido pela respiração, é maior que 1. Então, o que isso quer dizer? Que está sendo liberado mais oxigênio na atmosfera do que está sendo consumido, certo? Então, essa população tem a possibilidade de crescer, certo? E aí, ao longo do tempo, né, essa rocha vai se transformando num solo, por exemplo, e aí, com isso, vai possibilitando a chegada de novas vegetações, e aí, com isso, vai chegando novos animais, novos organismos. Que aí, no caso da série, né, que aí essa segunda fase aí desse povoamento, né? Sucessão ecológica é basicamente isso, povoamento, vamos dizer assim. Então, a gente tem uma área que é inóspita, e aí vai chegando organismos e eles vão sendo substituídos também, né? Ou não substituídos, mas tipo, vão se alocando, né? Então, por exemplo, uma área que só tinha líquen e musgo, de repente, começou a chegar aí ervas e arbustos, aí depois matagal, não sei o que, não sei o que, certo? E aí a produtividade bruta sobre a respiração continua sendo maior que 1, certo? Até chegar ao clímax, que é o que eu acabei de falar, né? Que é o ápice de tudo, o máximo de tudo, certo? E aí, quando a gente tem que a produtividade bruta, ela é igual à respiração. Então, PB, né, a produtividade bruta dividido por R, vai ser igual a 1. Então, todo o oxigênio que aquela floresta está produzindo, ela vai consumir, certo? Então, por isso que quando a gente fala que a Amazônia não é o pulmão do mundo, é exatamente por causa disso. Porque todo o oxigênio que ela produz, ela também consome. Então, no fundo, ela não ajuda nós a respirar, certo? Mas as microalgas, por exemplo, que são aí parte, vamos dizer assim, dessa fauna de ecese, né? Fauna não, desculpa, dessa flora, né, de ecese, nessas fases de ecese e série, a produtividade é maior do que a respiração. Então, elas conseguem disponibilizar esse oxigênio para os outros organismos, certo? Mas é óbvio que isso não deve ser usado como argumento para derrubar a Amazônia. Pelo amor de Deus. Porque existem milhares de outros usos, né, serviços ecossistêmicos promovidos pela Amazônia. Que aí eu acho que depois eu vou comentar um pouco sobre isso. Não hoje, porque senão vai ficar muita coisa. E temos a sucessão secundária, que é quando a gente tem um ambiente que ele já tem ali, né, uma fauna e uma flora, só que aí por mudanças
do ambiente em si, essa fauna vai sendo substituída, né? Então, por exemplo, um lago, que aí vai sendo assoreado, né? Então, os sedimentos vão caindo dentro desse lago, vai diminuindo o volume de água, que aí até o momento que esse lago vai ser aterrado, e aí vai surgir uma floresta, né? Então, a gente tem uma comunidade aquática, que ela vai sendo substituída por uma comunidade mais de pântano, vamos dizer assim, e no fim vira uma comunidade terrestre, né? Mas notem que isso também não é uma coisa que acontece da noite para o dia, certo? É um processo, tá? Mas a sucessão secundária, a diferença da sucessão primária é que já tinha uma comunidade e aí, por transformações do ambiente, também tiveram transformações da comunidade. Por fim, aqui uma coisinha extra, que na verdade é muito importante, que são sobre estratégias ecológicas, né? Quando a gente fala de comportamento assim dos seres vivos, né? E é uma grande também polêmica, vamos dizer assim, né? Porque existem dois tipos, né? Tem as espécies que são R estrategistas e as que são K estrategistas. Mas o que que acontece? Não é fácil de classificar isso. Por quê? É praticamente um espectro, na verdade. Se a gente comparar uma espécie com outra, talvez uma seja mais R e outra mais K, né? Mas tudo depende. Mas primeiro vamos entender o que que é um R estrategista. Então, é uma espécie que tem uma gama de características que podem definir uma R estrategista, né? Então, no caso, comumente, né, vamos dizer assim, normalmente, tem um tempo de vida mais curto, tem um alto número de prole, pouco cuidado parental, certo? Então, essas são as três principais características. E o K estrategista é praticamente o contrário. Então, tem uma vida longa, tem baixo número de prole e os descendentes são menor número, certo? Então, assim, são estratégias que os organismos vão apostando, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, os girinos, né? Bom, o, o sapo vai lá, bota 1 milhão de ovos, né? A sapa vai lá também, né? Enfim, tem lá 1 milhão de girininhos. Só que aí vai chegar na fase adulta, meio milhão, né? E aí, sei lá, vão conseguir se reproduzir 1 milhão, ou pouquíssimo, né? Mas a estratégia, né, desses R estrategistas é justamente essa. Eu vou mandar o máximo de prole possível para o mundo e seja o que Deus quiser. Então, ter um alto gasto de energia, reparem que, na verdade, isso é relacionado com gasto de energia. Né? Então, nesse caso, eu gasto minha energia em produzir mais, né, mais organismos. E os caras estrategistas não. Eu vou gastar mais energia em cuidar desse organismo. Então, bom, eu vou ter um filho, mas eu vou cuidar desse filho até ele estar pronto, certo? E aí esses outros não, tipo, eu vou ter 1 milhão de filhos e aí seja o que Deus quiser. Então, assim, a galera fala informalmente, vamos dizer assim, né, que os R estrategistas eles apostam na quantidade e não na qualidade, né? E o K estrategista é o contrário, né? Então, ele aposta na qualidade do que na quantidade. E aí, por que que eu falo que é um espectro? Porque se eu comparar, por exemplo, o peixe, né? Beleza, tem 1 milhão de filhos lá. E aí notem também que nem tudo é uma regra. Porque ele teve vários filhos, mas ele está tendo cuidado parental, ele está cuidando deles, está dentro da boca dele. Não porque ele vai comer, mas porque ele está protegendo, né? Então, se eu comparar um peixe, por exemplo, com um elefante, que tem um filho a cada sei lá quantos anos, o peixe é extremamente R estrategista, né? E o elefante é extremamente K estrategista. Só que se eu comparar o peixe, por exemplo, com bactérias, que a população cresce muito rápido, né? Então realmente não tem cuidado parental, é porque assim, né? Cuidado parental é uma coisa que vai aparecer principalmente nos cordados, certo? E aí depois você vai ver um pouco mais. Isso também, essas estratégias podem ser, acho que, meio que aplicadas a outros reinos, certo? Mas se eu comparar, né, um com o outro, eu posso ir, putz, as bactérias são muito mais R estrategistas do que o peixe, né? Inclusive, dentro das próprias bactérias, se eu comparar, tipo, beleza, agora eu estou vendo só as bactérias. Existem grupos de bactérias que são mais R estrategistas, existem bactérias que são mais K estrategistas, né? Então é tudo um espectro, né? Então não é tipo assim, essa espécie é R, essa espécie é K. Não. Qual que é o nosso comparativo? Então é meio que isso, tá? Só para
E aí, por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver bastante com essa sucessão ecológica. Então, as espécies pioneiras, né, que vão chegar primeiro nesse ambiente, que, mesmo que seja um ambiente que tenha uma fauna modificada, ou uma espécie que está chegando num ambiente completamente novo, é interessante notar que as R estrategistas elas chegam primeiro. Por quê? Como elas têm um alto número de prole, têm um ciclo de vida mais curto, elas conseguem chegar naquele ambiente meio inóspito e ficar lá, se reproduzir e aí e meio que preparando o terreno para que as K estrategistas consigam chegar. Né? E aí, quando elas chegam, elas são melhores competidoras. Né? Porque, sei lá, se alimentam melhor, ou como por esse caso, né, de tipo, cuido mais do filho e tal. É tudo questão de custos, né, e de, e de apostas, vamos dizer assim. Então, geralmente é isso que acontece. As estrategistas chegam primeiro nesse ambiente e as K estrategistas chegam depois. E aí ocorre meio que essa substituição. Né? Mas também podem ter casos que elas convivem. Né? Então, por exemplo, posso falar depois, né, quando a gente for, na próxima aula falar de ecossistemas, né, quando a gente fala de um estuário, por exemplo, as primeiras plantas que chegam lá são as espartinas, que é tipo umas gramas, assim. E aí depois que chegam as rizóforas, que são aquelas árvores de mangue mesmo, né? Então, e aí ocorre essa substituição, certo? Bom, pessoal, mas... Ah, é verdade, um desafio para fechar a noite. Eu vou parar de gravar e a gente pode conversar um pouco sobre isso ou não. Selecionei aqui alguns filmes, algumas cenas, e eu gostaria que vocês, né, e quem está vendo depois, pause esse vídeo e pense um pouco. Quais relações ecológicas que são representadas aí nesses filmes, né, nessas cenas? É porque, assim, eu não achei uma cena boa dessa que eu queria, mas você pode comentar qualquer coisa, tá? Que não necessariamente dessa cena, mas que tenha no filme ou qualquer outro filme que você assistiu, que você pensa, putz, aquela relação lá é chique, tá? Bom, aqui eu vou adiantar, que eu queria aquela parte lá que eles estão na festa lá tal, e aí chega aqueles bichos, né, as poças, para comer ele. E aí é um claro caso de predação. Ou no caso do Alex mordendo a bunda do Martin, é um caso de predação, certo? Então é isso que eu quero que vocês tentem identificar aí nessas figuras, tá? Então, muito obrigado. Vou encerrar a gravação aqui, só um minutinho. Ai, meu pai. Então, muito obrigado e até adianta, desculpa, talvez ter apelado.